Vamos trabalhar um pouco aqui como o Evangelho chegou aqui no nosso continente e veio aqui ser alcançado para nós, aqui nesse continente, não é, americano, né? Nós fomos alcançados pelo Evangelho, trazido por ingleses, que trouxe o conhecimento do Evangelho, usado por Deus, aqui para o nosso continente, para a nossa região. O Evangelho, ele foi iniciado lá em Israel. E Jesus, ele vai dar ordem aos seus discípulos que pregassem naquele momento só lá, só na região de Jerusalém, dos judeus ali. Mas, depois da morte e da ressurreição de Jesus, quando Jesus ressuscita, ele agora estabelece a ordem para alcançar todo mundo. Interessante a gente observar isso, né? Enquanto Jesus estava vivo, cumprindo o ministério ali para os judeus, ele ordenou os apóstolos a pregar só para o povo de Israel. O Evangelho foi ordenado a ser pregado só para o povo de Israel, enquanto Jesus estava vivo. Mas a partir da morte e da ressurreição de Cristo, quando Jesus ressuscita, ele agora vai ordenar aos seus discípulos que pregasse o Evangelho para toda criatura, que eles agora pudessem ir para todo mundo, começando por Jerusalém, Samaria e todos os confins da terra. É isso que revela a palavra. Vamos entender como chegou o Evangelho aqui na nossa região, continente americano, né? Então, tem o continente asiático, europeu, não é? E a gente vai trabalhar, buscar entender como chegou aqui. É muito importante esse conhecimento da história, né? Bem, a partir do momento que os apóstolos expandiram para o mundo inteiro, o Evangelho foi sendo levado para outros povos, outras nações, o conhecimento. Naquele período, quem dominava? Qual era o império que estava dominando no período de Jesus e dos apóstolos? Qual era o império que dominava? O romano. Então, o sistema católico romano religioso, ele é formado pelos imperadores, que eram os papas, no princípio. E rezava dentro do absolutismo romano. Você já ouviu falar no absolutismo romano? O absolutismo romano foi uma ordenança do sistema imperial romano que estabeleceu para todos, em todos os lugares onde Roma dominava, um só rei, uma só fé e uma só lei. O rei era de Roma, a fé tinha que ser de Roma, a lei de Roma. Porque hoje a gente tem essas leis, foi criado por Roma. Mas essas leis não interferem, né? Hoje a gente tem Senado, tribunais, tudo foi criado por Roma. Isso não interfere na nossa fé. Agora, quando fala de uma só fé, aí não. A nossa fé não tem nada a ver com a fé romana. Portaria. Ele está fechado aí fora. Tem duas torneirinhas numa caixa vermelha fora. Olha, tem aí fora na porta de serviço. Você quando abrir vai ver uma caixinha vermelha. Quando você abrir essa caixinha vermelha, que está aí na parede, no canto, vai ter duas torneiras. A do seu lado é o seu apartamento. Aí você abre ela. Não bula no outro lado não, porque é do outro apartamento para não fechar. Viu? Aí você vai pegar a torneirinha que está do seu lado
Aí você abre ela, que é aí que fechou para não ficar aberto aí dentro. Viu? Tchau. Eita, gente, vamos lá, vamos continuar, porque está muito bom essa explicação. Então, Roma estabeleceu o absolutismo, não é? Que foi chamado, pode ver isso na história aí, pode buscar esse conhecimento aí sobre o absolutismo romano. O que rezava o absolutismo romano? Uma só fé, uma só lei, um só rei. O rei era de Roma, lógico, óbvio, né? A fé era romana e a lei também romana. Olá, seu Eduardo. A partir daí, Roma lançou uma grande perseguição. Teve um período na história que foi chamado de cruzadas. O que eram as cruzadas? Era o sistema romano perseguindo todos aqueles, implantando a sua regra, a sua lei, a sua religião em todos os lugares. E quem não se submetesse à fé romana era tido como herege. E essas pessoas, muitas eram mortas, torturadas, judiadas por causa da fé. Aqueles que não se submetiam à fé romana eram tidos como hereges. Eram enfiados em estacas, eram queimados diante dos pátios dos imperadores como tocha humana para iluminar o pátio dos imperadores. Meus irmãos, foi muita tortura. Olha, esse sistema religioso romano, usado pelo diabo, irmão. Hoje diz que é de Deus, a igreja de Deus. É não, irmão. Vai olhar na história o que foi feito por esse sistema religioso romano através dos imperadores, dos reis. Perseguiram, mataram, judiaram, torturaram com muitos cristãos que não se submetiam à fé romana, porque se manteram fiel a Cristo e não aceitaram ser negócio da igreja de Roma e nem propriedade da igreja de Roma e nem membro nem discípulo da fé romana. Se manteram fiel a Cristo, eram mortos, torturados. Teve uma noite aí, a noite de São Bartolomeu, que o imperador romano pendurou mais de 20 cristãos em estaca para iluminar o seu pátio e tocou fogo nos irmãos para iluminar o pátio do imperador. Foi muita malvadeza, foi muita tortura. Procure saber o que foi o tempo da Inquisição Romana. O tempo da Inquisição Romana foi um dos períodos mais negros da face da história da Terra. Muita gente foi morta e judiada nesse período da Inquisição. Foi pior do que o Holocausto, irmão. Foi muita gente morta em nome da fé em Deus. O sistema católico romano, ele criou as suas perseguições em nome de fé, em nome de obra de Deus. Por isso que hoje está aí essas igrejas com essa mentira de obra de Deus, de casa de Deus. Isso foi criado pela igreja romana, o sistema religioso romano, que a igreja, o Santo Padre, era o único representante de Deus, e todos que quisessem servir a Deus tinham que estar sob a submissão da igreja romana, sobre a liderança do Santo Papa, que é colocado como o pontífice, o mediador entre Deus e os homens. Olha para aí. E os papas naquela época eram os imperadores. O povo precisa buscar o conhecimento. A pior prisão é aqui, ó, na mente. Muita gente escrava, presa dentro de religião, pela mentira dos homens, porque não busca o conhecimento da verdade. Então, o sistema católico romano, ele colocou uma perseguição a todos aqueles que não aderiam à fé romana. Eram tidos como hereges e eram presos, eram torturados e mortos. Vai procurar os objetos de tortura, procura aí no Google. Os objetos de tortura da Inquisição Romana era muita forma cruel de torturar os cristãos, irmão. Para ele negar a fé, para ele se submeter ao sistema religioso romano. E muitos morreram, mas não negaram a fé.
Porque o sistema católico romano foi aonde houve uma grande apostasia dos cristãos que se renderam ao sistema católico romano, que se diz hoje a igreja verdadeira de Deus, porque dizem que é a igreja que Jesus deixou. Que mentira, irmão. É igual os pastores também, mentirosos, que dizem que a igreja de Deus é a A, é a B ou a C da religião evangélica. Jesus nunca deixou igreja, instituição nenhuma. Igreja são pessoas, instituição divina são pessoas, onde estão governadas pelo reino de Deus que está implantado em nós, e não é nenhuma igreja, sistema religioso nenhum. E a partir daí o sistema católico romano colocou esta grande perseguição. Todo aquele que não professasse a fé de Roma seria perseguido, morto por herege. Era denominado de herege. E aí, quem dominava naquele período, aquela parte do mundo? O Império Romano, principalmente a Europa. Toda a Europa, ela é dentro de uma tradição católica romana, porque a Europa era toda governada por Roma, diferente do continente asiático, né? A Ásia, que já é outro conceito religioso. Mas a Europa, inclusive aqui no Brasil, que foi descoberto por um português, que implantou aqui o sistema de fé católico romano, você pode ver que em todo lugar tem uma igreja católica. Por quê? Porque no sistema, né, das cruzadas, eles iam para os lugares e implantavam ali aquele sistema, aquela igreja, para o povo ali ter como casa de Deus, para o povo se submeter à fé. E ali eles estabeleciam o seu domínio, tanto na lei do rei e na religião, na fé do povo, porque era isso que o sistema absolutismo rezava: uma só fé, um só rei e uma só lei. E tudo isso era de Roma. Se ninguém se submetesse, era perseguido, principalmente a fé, como herege. Só que teve muitos que não se submeteram. A gente fala muito de Martinho Lutero, né? Um inglês, um alemão parece, né? Ele era alemão, Lutero, que estava estudando para ser padre dentro de um convento augustiano lá na Alemanha. E Lutero, ele começou a examinar as escrituras e viu que o sistema católico romano colocava fardo, obrigações, regras, normas que não condiziam com a verdade para uma fé em Deus. E aí Lutero, ele começou, usado por Deus, a protestar e a chamar para o debate, né, o clero, o sistema romano, para trabalhar o que as escrituras ensinavam, que estava contradizendo o que ensinava o sistema religioso católico romano. A gente conhece muito a história de Lutero, que fala de reforma protestante no século XVI. Mas antes de Lutero, teve outros irmãos. Teve outros homens que se levantaram em defesa da causa do valor do Evangelho e não se submeteram, não se corromperam, não se dobraram ao sistema romano. Tem vários outros nomes. Eu estava lendo, conhecendo sobre essa situação, né? William Tyndale e outros nomes aí. Teve um inglês que traduziu a Bíblia, o Novo Testamento, para o inglês, porque Lutero traduziu para o alemão. Mas teve um inglês que também foi muito perseguido pelo sistema católico romano, e ele traduzia o Novo Testamento para os irmãos ler na sua língua, porque antes tudo era na língua, no latim, e nem todos tinham conhecimento de latim. Você já pensou, você que é brasileiro, ter uma Bíblia em inglês? Você não conhece inglês, então você não vai ter nunca o conhecimento direto da Bíblia, porque você não conhece. Então foi isso que esses homens fizeram. E o sistema católico romano não tinha interesse de colocar a Bíblia no idioma do povo, para o povo não conhecer a verdade. O povo tinha que ser dependente dos papas, dos padres, da igreja para buscar de Deus, como hoje é feito dentro das igrejas evangélicas. O povo é dependente do pastor de igreja para buscar a Deus, porque hoje o povo tem a Bíblia no seu idioma, pode ler, pode entender, mas eles não estão nem aí para a palavra. Eles vivem alienados na dependência de igreja, pelos líderes de igreja. E foi isso que o sistema católico romano fez. Eles não tinham interesse em traduzir a Bíblia no idioma das pessoas, para as pessoas não entenderem. E aí vem Lutero e faz a tradução da Bíblia em alemão.
vem um inglês, que eu me esqueci o nome dele agora, e traduz a Bíblia para o inglês, para que o povo entendesse, o povo conhecesse o que a Bíblia ensina direto pela palavra. E aí o povo foi conhecendo e foi, abrindo mão do sistema católico romano. Muitos foram libertos. A maioria permanece no engano, porque essa é a regra, é o que a Bíblia revela, que muitos vão ser os que vão se perder por buscar entrar na porta larga e o caminho espaçoso. Poucos os que vão entrar pela porta estreita e o caminho apertado. E aí muitos foram se libertando do fardo, do jugo, da escravidão, do domínio do sistema católico romano. E a partir daí foram propagando, professando a fé em Cristo e pregando as Escrituras e fazendo oposição ao sistema católico romano, que dominava. E aí houve grande perseguição. E dentro dessa perseguição, um grupo de 8 ingleses saíram da Europa e vieram para a América, continente americano. E aonde eles se instalaram? Nos Estados Unidos, que hoje é chamado. Quem fundou os Estados Unidos foram ingleses, que vieram da perseguição, do absolutismo romano. 8 ingleses formaram o primeiro estado dos Estados Unidos. E a partir daí formaram a colônia inglesa, e hoje é os Estados Unidos da América. Esses ingleses que vieram também para o Brasil e trouxeram o Evangelho. E a partir daí, o Evangelho começou a ser disseminado, pregado, anunciado, informado aqui no Brasil. E hoje nós temos o conhecimento desse Evangelho. E hoje nós temos a tradução da Bíblia no nosso idioma. Bem, foi traduzida por João Ferreira de Almeida. A tradução portuguesa era uma pessoa que vivia dentro do conceito católico romano, mas não importa se ele vivia dentro do conceito católico romano, o que importa é a tradução da Bíblia, da sua língua original para a nossa. É isso que importa, não é o que ele vivia no sistema romano. O que importa é o que a Bíblia ensina. E hoje nós temos aqui, não, mas a Bíblia tem a influência do catolicismo romano. Nada disso. A própria Bíblia condena tudo que o catolicismo romano ensina e prega como valor e princípio de Deus. A própria Bíblia, que foi traduzida para a nossa língua por João Ferreira de Almeida. Então, gente, nós precisamos entender isso. Hoje nós temos a Bíblia. Para viver uma vida com Deus, se a gente dependesse de igreja ou de uma direção de um líder, a gente estava perdido. Hoje nós temos a palavra, irmão. Nós temos o conhecimento de tudo de Deus aqui revelado. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Não é o pastor, o papa, o padre, a igreja evangélica, a igreja católica. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Essa luz é Jesus, por onde foi revelada a verdade da salvação. Para o homem conhecer e poder alcançar essa tão grande salvação de Deus oferecida ao homem por meio de Cristo. É Cristo que nos leva ao conhecimento da verdade. E essa verdade é o próprio Jesus. Não é nenhuma regra de doutrina, de obrigação de igreja nenhuma. Vocês estão entendendo? Então eis aí a história para você entender um pouco, né? Que eu estou falando um pouco aqui precipitado porque para não vir ninguém me interromper. Estou no trabalho. Sempre aqui ministrando e levando informação, conhecimento da verdade para você, que está com a sua mente presa no engano e na mentira, ser iluminada pela luz de Deus, que é a verdade que liberta. E eu nesse momento trouxe um pouco do conhecimento para a gente entender como chegou o Evangelho aqui na nossa região, no continente americano, né? Continente americano. E aí, o sistema católico romano, ele hoje ainda impera. Uma grande multidão dentro desse sistema, porque, olha, irmão, o sistema religioso católico romano é um império ainda, é um Estado, é um país político. Roma, o Vaticano é um país. O Vaticano é um país. O Papa, ele é um líder político, é o presidente desse país, e ele também é um líder religioso. O sistema romano, ele está todo influenciado nas trevas. Tem nada de Deus.
Não estou falando de você que é católico. Estou mostrando a verdade para você que é católico, que vive uma vida pensando que está indo para Deus, dentro da direção do sistema de doutrina, de princípio, de valores, do sistema romano. Você está indo para a perdição. Não estou julgando, estou falando com toda a verdade pelo conhecimento da palavra de Deus que eu tenho. O sistema católico romano, ele é contrário a tudo aquilo que Jesus ensinou. É muita mentira. Se eu for aqui citar, vou passar a tarde toda. Igual o sistema religioso evangélico também. É contrário a tudo que Jesus ensinou. Não, mas na igreja evangélica a gente vive o evangelho. Mentira. Não confunda o evangelho de Cristo com a igreja evangélica. Se tem mentira igual do catolicismo pregada dentro do sistema romano, também tem. O sistema romano é da onde se principiou o sistema religioso evangélico. As mesmas mentiras que o sistema católico romano pregava, dentro das igrejas evangélicas prega também. Só que a diferença é com o rótulo de evangélica. Conheça a verdade, irmão. Eu trouxe um pouco da verdade aqui para a gente conhecer como chegou, não foi igreja nenhuma. O evangelho é o evangelho que salva, não é igreja. Jesus não mandou ir para o mundo abrir igreja. Ele mandou pregar o evangelho. E o evangelho veio para nós por meio de ingleses que saíram da perseguição do Império Romano, do absolutismo romano, se instalaram na América, nos Estados Unidos, e de lá veio para cá, para a gente também aqui no Brasil. Amém?